Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos, Salmo de número 48. Texto da palavra do Senhor, do livro dos Salmos, Salmo de número 48. Cântico, Salmo dos filhos de Corá. Diz assim a palavra do Senhor: Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. O monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Por isso, eis que os reis se coligaram e juntos sumiram-se. Bastou-lhes vê-lo e se espantaram. Tomaram-se de assombro e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores como de parturiente. Com vento oriental destruístes as naus de Tarsis. Como temos ouvido dizer, assim o vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia, no meio do teu templo. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua destra está cheia de justiça. Alegrem-se o monte Sião, exultem as filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Percorrei a Sião, rodeai-a toda, contai-lhe as torres, notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios, para narrardes às gerações vindouras, que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor em oração, gratos ao Senhor pela tua presença entre nós e sobre nós, pelo privilégio de entregar a ti o nosso louvor, ó Deus, e a nossa gratidão. Mas agora, quando nós estamos diante da tua palavra, pedimos que o Senhor abra os nossos olhos para que as maravilhas da tua lei estejam diante dos nossos corações, da nossa mente, e que o Senhor aplique a tua palavra aos nossos corações. É o que nós oramos de forma agradecida, no nome de Jesus. Amém. Das histórias que eu me lembro, das histórias que eu gostava de ler na minha infância, um dos grandes temas que sempre motivaram a minha leitura eram as chamadas histórias do rei Arthur e da sua tábua redonda. E eu sei que não apenas eu, muita gente já leu e já apreciou as histórias daquele grande herói, um herói mítico da Inglaterra que lutou de todas as formas possíveis para defender a sua terra, para manter o seu país, defender o seu povo. Mas uma das coisas muito curiosas da história do rei Arthur é que, à medida que o tempo vai passando, a história dele vai crescendo, Ela vai sendo acrescida de vários elementos que não eram elementos da história original. A história dele, inicialmente ela acontece ali no século 5 ou 6 depois de Cristo, mas o auge das histórias, como nós a conhecemos ou as conhecemos, se dão durante o período do século 12 até o século de número 15, quando um elemento que não era um elemento original da história do rei Arthur apareceu e se tornou o centro da sua história.
Sabe que elemento era esse? Né? A capital do reino mítico de Arthur, uma cidade chamada Camelot, que era mais do que um castelo, que era mais do que uma fortaleza, era um símbolo de justiça, um símbolo de bondade, um símbolo, né, daquilo que era certo, daquilo que era correto. Era um lugar onde, né, a tábua redonda se reunia, onde os cavaleiros mais heróicos, né, do mundo, da história, se reuniam para lutar pela justiça do mundo. Era lá que o rei Arthur se assentava sobre o seu trono, não era lá que a sua espada, a famosa espada Excalibur, né, descansava, e era o lugar que era o centro daquele mundo mítico, né, daquele mundo que clamava por justiça, que clamava por retidão, que clamava por uma sociedade que fosse mais justa. Camelot era esse símbolo, ainda que ela não pertencesse à história, né, inicial do chamado ciclo arturiano. Pois bem, né, ela era um símbolo, e os filhos de Corá entenderam que é um símbolo, né, na vida do povo de Deus, porque eles também têm um símbolo. Só que esse símbolo não é um símbolo ficcional, não é fictício. Há uma cidade, há um lugar. Esse lugar é Jerusalém. E nós, né, dissemos aqui a semana passada como, né, o salmista faz uma afirmação de fé que retrata todo o ambiente de fé, a confissão de fé do povo de Deus, porque eles olhavam para a sua cidade de Jerusalém e viam aquela cidade como a cidade mais espetacular do mundo, embora ela não fosse. Eles olhavam para o Monte Sião, que era apenas uma colina, mas olhavam para aquele monte como sendo o monte mais alto de toda a terra. E eles diziam o seguinte: olha, essa cidade é especial, esse lugar é especial, porque aqui é o centro do mundo, é o centro da história. Deus reina neste lugar. O trono dele foi estabelecido nesse lugar. E aí temos, né, o Salmo 48, que faz parte daquela que é chamada de a trilogia do louvor, né, Salmo 46, 47 e 48, onde o centro da adoração, o centro do louvor é justamente essa cidadela, essa cidade que representa a morada de Deus, o lugar de onde Deus governa todas as coisas, o lugar mais alto e mais importante do mundo. Quando nós chegamos no Salmo 48, que é, né, esse salmo final e talvez o salmo maior, né, nessa compreensão do símbolo, que Jerusalém é, há algo interessante aqui sendo dito pelos filhos de Corá, né? Lembrando aí as nossas aulas de português, eles tomam aqui uma figura de linguagem muito interessante, né? Sinedoque, o que é isso? Eles pegam parte para representar o todo. E aí eles pegam uma pequena parte dessa rica história que é Sião, e eles fazem de Sião, né, toda a representação do que significava estar com Deus no centro da sua vida, do que significava estar debaixo do governo de Deus. Sião se refere ao povo de Deus. Sião se refere a esse lugar que é mais do que um monte, é mais do que um lugar, é mais do que uma cidade. Ela é um símbolo, irmãos, do que significa verdadeiramente ser povo de Deus,
do que significa estar debaixo do poder de Deus, do propósito de Deus, da presença de Deus na terra. E o salmista está então tomando essa figura de linguagem para descrever a relação que Deus tem com o seu povo. Seja esse povo do Antigo Testamento, seja esse o povo do Novo Testamento, ele tem algumas coisas para falar para nós a respeito dessa relação toda especial, desse símbolo nas nossas vidas. Primeira coisa que nós temos nesse texto, nos versos 1 a 3, é o privilégio de Sião. Olhe para o texto da palavra do Senhor, ele diz assim: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus, seu santo monte belo e sobranceiro é a alegria de toda a terra. O monte Sião para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Primeira estrofe do Salmo 48 que nós temos em mãos, nós já temos o tema de todo o Salmo. O salmista está dizendo que ainda que essa cidade seja o símbolo, que ainda que esse lugar tenha uma importância, o verdadeiro louvor não pertence à cidade, pertence a quem habita no meio da cidade, quem governa na cidade. E ele então nos apresenta a figura desse grande rei em sua cidade, em sua capital. É a imagem desse Deus que habita no meio do seu povo. Sião não era especial por si mesma, não era o monte mais alto, não era a cidade mais formosa, nem tampouco Israel era o povo, ou Judá, o povo mais significativo da terra, mas existe algo especial nessa relação, é o privilégio que esse povo tem de ter Deus consigo, de ser chamado o povo de Deus, de ter Deus no centro da sua história. Por isso que ele começa a sua poesia com nada menos do que adoração, com louvor. E esse louvor não é a cidade, mas esse louvor a esse Deus, a grandiosidade desse Deus, que só pode ser encontrada essencialmente no relacionamento que ele tem com o seu povo. Por isso que ele fala algo sobre o Monte Sião, no verso 2, e diz assim: para os lados do norte. Isso é na tradução nossa, algo que parece incongruente, porque Sião ficava no sul. Que norte é esse que os filhos de Corá se referem? Eles se referem à região lá do norte, né, da Palestina, que é a região ali da Fenícia, né? Porque lá naquela região, e a tradução do texto literalmente se refere a um monte chamado Zafon, que na mitologia, né, do Antigo Oriente Próximo, era o Monte Olimpo daquela região, era a habitação dos deuses, era lá que El vivia, era lá que Baal tinha a sua casa, a sua residência. E os filhos de Corá estão dizendo o seguinte: olha, lá é mais alto, lá tem toda essa história. Mas sabe o que é de fato essencial? É que a grandiosidade de Deus, ela se revela no relacionamento que nós temos com Deus na nossa vida, no que acontece no nosso dia a dia. Nós adoramos a um Deus real, um Deus que está presente na nossa vida. E a grandiosidade de Deus só pode ser medida, só pode ser intuída a partir do relacionamento que Deus tem com o seu povo. Baal não existe, El não existe. Mas o salmista diz assim: mas Deus existe, e Ele habita no meio do seu povo, e Ele é um Deus grandioso. Um dia, um menino chegou para o seu pai e perguntou para ele o seguinte, falou assim: pai, qual é o
tamanho de Deus? Quão grande Deus é? E o pai, não é? Como todo pai numa situação como essa, coçou lá a sua cabeça e tentou imaginar uma relação que pudesse, né, apresentar de forma mais concreta, né, uma resposta lá para o seu filho. E de repente o pai olhou para o céu e viu um pequeno avião, né, a uma certa distância, longe, e perguntou para o seu filho: meu filho, qual é o tamanho desse avião no céu? O menino olhou e disse assim: ah, pai, ele é muito pequeno, né? Daqui eu estou vendo que ele é muito pequeno. Eu mal posso enxergar esse avião no céu. E o pai então disse assim: então nós vamos ver uma outra coisa para você entender qual é o tamanho de Deus, qual é a grandiosidade de Deus. Olhe para o céu, olhe para esse avião. Nós vamos agora lá no aeroporto. E ele pegou aquele menino, colocou no carro e levou até o aeroporto. E lá ele mostrou, né, um avião, na sua grandiosidade, e perguntou novamente para o seu filho: qual é o tamanho deste avião? O filho olhou e disse assim: ele é enorme, pai. É muito maior do que aquele que eu vi no céu. E o pai disse assim: não é verdade, porque este avião é do exato tamanho daquele que você viu no céu. Sabe qual é a diferença, meu filho? É que é a relação de proximidade que nós temos que determina o tamanho. Com Deus é assim. O tamanho de Deus vai depender de quão perto ou quão distante você vai estar dele. Irmãos, essa é a nossa relação com Deus. Quando o salmista, quando os filhos de Corá falam, né, a respeito da grandiosidade de Deus, ele está chamando a nossa atenção para essa relação que devemos ter de vida com o Senhor, porque ele não está descrevendo Deus a uma distância, né, segura. Ele está dizendo assim: olha, nós conhecemos Deus, porque é nos palácios de Jerusalém que Deus se faz conhecer como um alto refúgio do seu povo. Ele está perto, Ele está aqui, Ele está presente. Nós precisamos desse relacionamento se nós desejamos adorar a esse Deus, porque nós precisamos de grandes pensamentos sobre Deus para adorar a Deus. O salmista está nos convidando para enxergar essa grandiosidade de Deus a partir do nosso relacionamento com Ele. Que privilégio sermos o povo do Senhor. Sabemos que Deus está perto das nossas vidas. Segunda coisa que nós encontramos nesse texto, do verso 4 até o verso de número 8, é quando o salmista fala a respeito da proteção e da segurança de Sião. Olhe para o texto, ele diz assim: por isso, eis que os reis se coligaram e juntos sumiram. Bastou-lhes vê-lo e se espantaram, tomaram-se de assombro e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores como de parturiente. Com vento oriental destruíste as naus de Tarsis. Como temos ouvido dizer, assim o vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre. A sua caminhada, salmista ou os salmistas, né, agora descrevem essa relação que o povo de Deus tem com Deus a partir da perspectiva dos inimigos do povo de Deus. Ele diz assim: olha, há uma coalizão de povos e reis que vieram até a cidade de Deus
que viram a cidade de Deus, mas eles foram afugentados, eles ficaram terrificados diante de Deus. Há uma frota de navios que foi destruída pelo vento oriental. E o vento oriental, aqui na linguagem do Antigo Testamento, é sempre um elemento de juízo de Deus sobre os inimigos do seu povo. O salmista está dizendo assim: olha, é essa a condição dos inimigos de Deus. E o que é mais precioso aqui, irmãos, é que nós não sabemos qual é a conjuntura, qual é o evento histórico que deu razão a esse salmo, né? Porque alguns dizem que é a vitória que Deus traz lá para Ezequias no seu embate contra Senaqueribe, né? Quando a multidão dos assírios veio até a porta de Jerusalém e lançou impropérios e falou tanto escárnio sobre Deus para Ezequias. E a Bíblia diz que o profeta Isaías recebeu a incumbência de levar uma mensagem de Deus para Ezequias e disse assim: olha, Deus falou que é para você não ficar preocupado. Ele ouviu tudo que esse ímpio falou a respeito da cidade, a respeito do povo, mas Deus diz que ele vai vencer esse sujeito. E a Bíblia diz que naquela noite, né, um anjo do Senhor passou pelo acampamento dos assírios e fez algo terrível. 185 mil soldados não foram páreo para um anjo da parte de Deus. Se é isso que os inimigos viram e ficaram terrificados, nós não sabemos. Outros dizem que a cena aqui é a descrição da grande coalizão que estava a poucos quilômetros de Jerusalém, quando disseram isso para Josafá, e disse assim: olha, não tem o que fazer, tem uma multidão que vem contra nós, e agora é extermínio certo. Josafá então disse assim: então nós vamos fazer a única coisa que nós não podemos fazer, orar. Disseram assim: Senhor, os nossos olhos estão postos somente no Senhor. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. E a Bíblia diz que também, de forma inexplicável, aquela grande coalizão, né, se voltou uns contra os outros e lutaram e foram destruídos. Não importa o cenário, o que importa é o princípio que se aplica em todas as situações que envolvem a vida do povo de Deus. O salmista está dizendo assim: olha, o povo de Deus está seguro, o povo de Deus está protegido, porque Deus habita no meio do seu. João Calvino, quando comentou esse texto, Salmo 48, ele viu algo muito interessante, porque ele se lembrou de uma expressão arrogante, né, de César, quando diz a história que quando Júlio César chegou até a Gália, né, a atual França, diz que ele pronunciou 3 palavrinhas. Ele diz assim: olha, eu vim, eu vi e eu venci. Calvino diz assim, que a arrogância dessa coalizão veio, viu, e sabe o que é que aconteceu? Todo mundo fugiu, porque eles viram Deus assentado na sua gloriosa cidade, no seu trono, e isso já foi suficiente, né, para colocar essa multidão em fuga. E nós temos no Salmo, no verso de número 8, aquele que é o coração, o centro do Salmo, a imagem da segurança do povo de Deus, irmãos. Pode ser que nós, em determinados momentos da nossa vida, nós não nos sintamos seguros. Isso é tão comum. Às vezes nós não nos sentimos seguros em determinados momentos, em determinadas situações. Mas o salmista diz que a verdade que prevalece é que nada pode destruir o povo de Deus, porque o povo de Deus é indestrutível. Deus permanece no centro da nossa história.
Não importa quem se levanta contra Deus. Interessante que entre nós, né, hoje, paira uma dúvida. Tem tanta gente que hoje está aqui agoniado com o resultado da eleição, do que pode vir para a igreja. Eu quero lembrar os irmãos do Salmo 2. O salmista diz que uma coalizão de poderes de força se levantou contra Deus. E sabe o que é que Deus faz do céu? Ele ri da insolência humana. Porque nada nem ninguém é páreo contra Deus. Nada nem ninguém pode impentrar, pode tentar alguma coisa contra o povo de Deus. Porque há uma maravilhosa realidade experiencial aqui, irmãos. A igreja do Senhor, o povo do Senhor pode parecer pequeno, pode parecer insignificante, mas não se engane. A presença do Senhor, a graça do Senhor prevalece sobre a vida do seu povo, e todos os ataques que se levantam contra o povo de Deus são fúteis, porque Deus é quem protege e segura a vida do seu povo nas suas mãos. Essa grande coalizão é destruída, e o salmista celebra essa segurança, essa proteção do Senhor. E por fim nós caminhamos então para a terceira e última estrofe, que vai do verso 9 ao verso 14 do Salmo, quando o salmista fala sobre a alegria e sobre o regozijo de Sião. Presta atenção no que a palavra do Senhor nos diz. Ele diz assim: pensamos, ó Deus, na tua misericórdia, no meio do teu templo, como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua destra está cheia de justiça. Alegrem-se o monte Sião, exultem as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Percorrei a Sião, rodeai-a toda, contai-lhe as torres, notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios, para narrardes às gerações vindouras que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre, e Ele será o nosso guia até a morte. O que acontece nessa estrofe? Depois de celebrar esse privilégio da presença do Senhor no meio do seu povo, de ver a ação protetiva de Deus, a ação de segurança de Deus na vida do povo, o salmista então se volta para o Senhor em adoração. Ele diz que o povo de Deus se congrega no templo para meditar, para pensar a respeito da grandiosidade de Deus. Ele diz assim: pensamos, ó Deus, na tua misericórdia, nós pensamos no teu ser, nós pensamos no teu caráter. Como aquelas situações levam esse salmista e o povo de Deus a meditar na presença do Senhor, a meditar na grandiosidade de Deus. Essa é uma ação refletida. O louvor não é um louvor sem sentido, não é um louvor, né, que acontece de supetão. Não, a Bíblia diz que eles estão aqui pensando no amor pactual de Deus, pensando na misericórdia do Senhor, pensando no privilégio que é estar debaixo do cuidado do Senhor. Eles procuram o templo, eles procuram a adoração para celebrar a pessoa, para celebrar a natureza, o caráter de Deus. E eles estabelecem um compromisso entre si. Eles dizem assim: olha, nós vamos percorrer a cidade, nós vamos contar as torres, nós vamos ver tudo que Deus tem feito, como Deus tem preservado tudo, e nós vamos contar às gerações vindouras a nossa experiência com Deus, a nossa jornada, porque o que nós experimentamos aqui, diz o salmista, nada mais é do que a certeza de que Deus é quem nos conduz
em todas as situações que envolvem a nossa vida. Nós celebramos, nós glorificamos, nós pensamos, nós meditamos na presença do Senhor, e nós vamos levar essa mensagem, né, para toda a terra. Lá ele já havia dito lá no início do Salmo que Sião é a alegria de toda a terra. Não era algo apenas restrito ao povo do Senhor ali, dos judeus. Era algo que precisava ser proclamado, que precisava ser irradiado. E eles entendem agora por que Deus permite que as lutas, que as adversidades, que as dificuldades, né, se apresentassem à vida deles, para que eles experimentassem a direção de Deus. Nem sempre nós somos dados à reflexão, nem sempre nós somos dados à meditação nos caminhos no Senhor, por que o Senhor permite, não é? Que nós experimentemos o que experimentamos, para aprendermos mais da sua presença e para entendermos o propósito, né, dele em cada situação das nossas vidas. Há uma história contada por Elizabeth Elliot, que era viúva de um missionário americano que foi morto aqui no Equador, né, pregando a palavra do Senhor. Ela, em um dos seus livros, conta, num pequeno trecho, a história de uma outra missionária muito famosa na história, uma mulher inglesa chamada Gladys Aylward, que dizia, né, Gladys Aylward, que quando ela era criança e adolescente, ela tinha duas grandes tristezas na vida dela. A primeira delas é que ela olhava as crianças que conviviam com ela, e todas elas eram loiras, de cabelos encaracolados, de cabelos dourados, e ela era a única menina de cabelo preto que tinha. E ela disse que aquilo ali era uma tristeza tão grande para ela, porque ela se sentia perdida. E a segunda outra tristeza que ela tinha é que ela olhava para as crianças ao seu redor, e ela viu que todas as crianças cresceram e ela ficou pequena. Ela não entendia. Por que Deus não permitiu que ela crescesse como todas as outras crianças? E ela conta que quando finalmente ela chegou ao país ao qual Deus a havia chamado para ser missionária, que ela desceu no cais de Xangai, ela olhou em volta e ela viu que todas as pessoas que tinham naquele lugar tinham o cabelo preto. E ela olhou e viu que todas as pessoas daquele lugar tinham também a sua estatura aproximada. E ela olhou, se lembrou das suas tristezas, e ela disse que a única oração que saiu dos seus lábios foi: Senhor, Tu sabes o que fazes na vida do Teu povo. Tu sabes o que é melhor para a vida do Teu povo. O salmista está olhando e ele está dizendo para nós, encerrando a sua poesia, dizendo o seguinte: olha, Deus será o nosso guia até a morte. Ele será o nosso privilégio, Ele será o nosso protetor, Ele será a nossa alegria até a morte. Nós aprenderemos isso como parte do povo do Senhor, para significar, para entender o significado do que é ter Deus presente nas nossas vidas. Deus sabe o que faz. Deus sabe como conduz todas as coisas. Nós não sabemos, irmãos.
Às vezes nós nos ressentimos da vontade de Deus, achamos que ela tinha que ser assim, que ela tinha que ser assada na nossa vida, na vida dos outros. Mas Deus sabe o que está fazendo com todas as coisas. Que símbolo maravilhoso é Sião na vida do povo do Senhor. Muito mais precioso do que Camelot. Porque até hoje, as pessoas ainda não decidiram se Arthur é um personagem real ou se ele é inventado. Ninguém nunca descobriu se ele foi de fato um rei de verdade ou alguém construído. Camelot, ninguém sabe se verdadeiramente existiu. Mas o salmista diz que o povo de Deus sabe que Sião é de verdade. Nós sabemos que Jerusalém é o centro de todas as coisas, a cidade do grande rei. Sabe onde é que ela fica? Fica aqui. Porque o Deus grandioso habita no meio do seu povo. Não importa o que está acontecendo aí fora. Não importa quem sobe ao trono dos homens. Isaías nos lembra que o que de fato importa é aquele que não pode ser removido do trono do universo. Aquele que faz todas as coisas para o louvor da glória do seu santo nome. A uns ele eleva, a outros ele abate. Mas tudo está nas suas mãos. E sabe qual é a melhor notícia de todas? Ele é por nós. Ele não é contra nós. Ele está do lado do seu povo. Não importa quem esteja contra o povo de Deus. Maior é aquele que está conosco. Sempre, sempre. Maior do que aquele que está no mundo. Não perca essa visão da glória do Senhor, desse símbolo tão precioso, que é a Sião do povo de Deus, que diz a palavra do Senhor que Deus trata como a menina dos seus olhos. Ah, queridos, nós podemos descansar sobre o cuidado, sobre a proteção, sobre a graça do Senhor, porque somente nós podemos dizer, como o povo do Senhor, que Ele será o nosso guia até a morte. E bondade e misericórdia sempre, sempre, sempre nos seguirão até a eternidade. É a promessa do Senhor sobre a vida do seu povo. Vamos ficar de pé. Nós vamos encerrar esse nosso culto de adoração ao Senhor cantando